Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio do Pod Idoso, Vozes da Velhice. O podcast que dá voz a quem cuida, a quem vive, a quem transforma a realidade do envelhecimento todos os dias no Brasil. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, hein? Ativa o sininho do YouTube e a gente também tá no Spotify. Segue a gente nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, porque é muito importante para nós. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores: Farm Idoso, Altamed, Home Senior, Odonto Senior, Reabilitar Integração Auditiva, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. E hoje o nosso tema é o sorriso da pessoa idosa e a importância da odontogeriatria no cuidado dentro das instituições de longa permanência para idosos. Eu estou aqui com meu amigo Dr. Marcos Lopes Heleno, nosso jurídico da UPRJ, e o Yuri, sócio da Home Senior. Para essa conversa tão especial, nós recebemos aqui a doutora Luísa Mariano, que é cirurgiã dentista, proprietária da Odonto Senior, estudiosa e grande defensora da saúde bucal como parte do envelhecer com dignidade. Seja muito bem-vinda, doutora Luísa Mariano. Obrigada, estou muito feliz pelo convite. Eu vejo como uma grande oportunidade estar aqui hoje, conseguindo falar para vocês um pouco da importância da odontologia dentro da odontogeriatria. E é muito importante que nós possamos realmente dar visão para a odontologia nesse meio, né? Porque nós sabemos que ainda é algo que é pouco falado, tem pouca visibilidade, mas graças a Deus isso está melhorando agora e nós vamos com certeza falar sobre isso no decorrer do Doutora Luísa, fala um pouquinho pra gente o que de fato a odontogeriatria. Porque a gente sabe que existe a geriatria, né? Uma especialização médica, mas a odontogeriatria faz exatamente o que com o idoso? A odontogeriatria, ela é voltada para os idosos especialmente, né? Porque se tudo der certo, todos nós nos tornaremos idosos. E nós sabemos que a pessoa idosa, ela é um mundo complexo. Ela precisa não só de um profissional numa área, não só do médico, não só do nutricionista, mas sim de uma multidisciplinaridade de profissionais. E a odontologia, ela é específica para o público idoso. O profissional que trabalha com a odontogeriatria, ele precisa ter uma visão mais ampla, inclusive. Não é só aquele profissional técnico que vai olhar a cavidade oral e vai ali fazer o tratamento e tudo mais. Esse profissional que trabalha com a odontogeriatria, ele precisa ver o paciente de forma biopsíquico-social. Então, ele precisa entender a parte biológica, a parte psicológica desse idoso, a parte social, o que interfere, né? A questão odontológica. Então, na verdade, é algo bem amplo. Na verdade, assim, a gente pensando, né, sob o ponto de vista até da medicina, né? Um pediatra, né? Uma criança não pode ser vista por um médico clínico. Ele precisa ser visto por um pediatra. Mais ou menos acontece com a odontologia, né? Exatamente. Existem dentistas que cuidam de adultos, existem dentistas que cuidam de crianças e tem dentistas que cuidam de idosos, né? E principalmente voltado para esse segmento de instituições de longa permanência, não é, doutor Marcos? Verdade. No âmbito das LPIs, das instituições de longa permanência para as pessoas idosas, quais são os maiores desafios que você enxerga que um dentista, odontogeriatra, né? Ele pode ter em relação a essas pessoas acolhidas? A pessoa idosa, ela tem várias particularidades, né? O que vai tornar esse público um pouco mais complexo. Por exemplo, dentro da odontogeriatria, o que nós podemos perceber de diferença, de desafios para esses idosos? Então, no público idoso, ele já começa que a parte da mucosa ela fica mais sensível. As próteses ali, com o passar do tempo, o idoso começa a perder peso, então elas vão perdendo adaptação. A pessoa idosa, ela também vai perdendo a parte da questão motora, né, funcional. Então, ela já não consegue mais fazer a higiene adequada da mesma forma, ela vai perdendo essa habilidade. E, muitas vezes, como nós trabalhamos com idosos que apresentam um certo grau algum grau de demência,
esse idoso, ele também, ele não já consegue fazer da mesma forma, mas como ele não colabora, ele fica agressivo, ele não permite que se faça essa higiene. Então, são muitos os desafios que nós temos. Isso vai depender de idoso para idoso. No meu caso, eu já trabalho especificamente com um público, que é o público que tem certo grau de declínio cognitivo. Então, precisa realmente ter uma habilidade, a maneira de agir, eu tenho que saber que, por exemplo, muitas vezes eu chego para atender o idoso, né, com todo o meu equipamento, com a minha assistente e tudo mais, só que chega lá, o idoso ele não tá aceitando, ele não deixa. Tá agressivo. Tá agressivo, Tem que ter um não olhar colabora. atento, né? Eu vou sabendo que eu posso correr esse risco de ir e não conseguir atender. Então, eu trabalho já com um público que eu entendo que acontece isso. Então, eu volto um dia. No outro dia, quando eu volto, ele aceita. Eu sou a doutora mais linda, a doutora mais legal. Então, é esse público que eu trabalho. É um público diferente e que eu tenho muito carinho e muito amor. Porque agora eu aprendi a lidar com eles, eles vão lidando comigo. E dessa forma a gente vai conseguindo. No olhar do dia a dia, entendendo que uma LPI ela tem uma equipe multidisciplinar, né? E muitas das vezes o primeiro cuidado é feito até pelo cuidador, né? Muitas vezes o técnico. Como é que você administra esse cuidado? Porque a higiene bucal, muitas vezes esse idoso que até é reativo, é feita por ele ou negligenciada por ele também. Exatamente. Esse cuidado é preciso orientar a equipe, né, dentro ali de cuidados do idoso, seja ele morando na própria casa, seja morando em LPI. É preciso orientar o cuidador, a equipe, porque esse cuidado ele já se torna um pouco mais difícil. Quando o idoso ele faz a própria higiene, eu nunca peço para não deixar o idoso fazer. Eu sempre oriento, olha, deixa ele fazer da maneira dele. Ele viveu a vida toda fazendo a própria higiene, né? Agora você vai proibir ou vai querer pegar e fazer só você. Não, deixa ele fazer. E depois que ele fez essa higiene, você fala, deixa eu tirar uma coisa que você não conseguiu, deixa eu fazer aqui um pouquinho. Então, você tem que trabalhar dessa forma sempre com o idoso, de forma que ele não sinta que você está incapacitando ele de fazer algo. Perfeito. Respeitando ele, né, a forma como ele faz. É o que eu falo, o idoso ele tem um histórico de vida. Então, ele já tem a forma dele ter a saúde bucal dele, ainda que equivocada. Mas aí depois você vai e refaz, né? Enfim. Exatamente. O que eu vejo, doutora Luísa, muitas vezes as famílias, pelo menos no meu dia a dia, né, as famílias perguntam assim, o que é o atendimento do dentista na ILPI? Como é que ela faz? Ela leva o consultório todo? Ela traz o consultório nas costas? Diz aqui para o público que está nos ouvindo, como é que é esse atendimento dentro da instituição de longa permanência para idosos? Na verdade, a gente leva o consultório, né? A gente leva tudo. Tipo, o gato Félix tem uma bolsa, pega um monte de coisa dentro. Chego cheio de mala. Então, eu levo todo o equipamento, tudo. A gente chama realmente de consultório móvel, né? Porque eu levo todo o equipamento, levo a minha assistente. Em muitos casos, também levo uma outra dentista que trabalha comigo. Tem uma equipe que trabalha comigo, né? E lá, nesse ambiente, o que acontece? Eu torno a casa do paciente o meu consultório. Porque o meu objetivo é tornar o atendimento o mais confortável possível e fazer com que esse atendimento aconteça. Porque eu estou indo sabendo que todo mundo tem um pouquinho de medo de dentista, né? A gente cresce com já isso. O adulto tem isso, né? Desde criança, adulto, já fica agoniado. Vou no dentista. Só aquele barulhinho do motor. Então, eu tenho que pensar que esse idoso, ele continua com esse sentimento de medo, né? Então, o fato de estar atendendo ali, na casa dele, onde ele mora, chegar ali e no conforto dele tentar fazer esse atendimento, já foi meio caminho andado. Então, é muito melhor para ele a aceitação desse paciente para o atendimento. E ali, no conforto dele, eu levo o meu equipamento, ele fica ali confortável. Como eu falei, muitas vezes eu chego, não é possível fazer o atendimento e tudo bem, eu sei que eu trabalho com esse público. Outro dia eu volto, tento novamente. E é sempre assim, adaptando para que seja o melhor para o paciente. Desde o momento em que eu decidi trabalhar com a odontologia domiciliar, eu entendi que seria para o conforto do paciente, o meu conforto, que é lá no meu consultório, com tudo no meu lugar, do jeito que seria melhor para mim, esse ficou de lado, né? E considerando agora a lei estadual 10728 de 2025, agora de abril, bem recente, é o programa Sorriso Saudável para a Terceira Idade. Isso. Deputado Munir Neto, né? Deputado Munir Neto, exatamente. Passou há pouco tempo, né? E ela institui, então, que a ILPI tem que ter um dentista no momento da admissão para poder avaliar, fazer o diagnóstico, o planejamento de cuidados. Como você enxerga essa lei, a importância dessa lei, e como que o gestor, então, tem que se portar diante disso?
O gestor não tem que ficar com medo, eu já vou tranquilizando os gestores, porque assim como nós precisamos da avaliação médica, avaliação nutricional, avaliação do fisioterapeuta, a avaliação odontológica ela é mais uma, né? Ela não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, é muito importante quando o paciente chega, uma avaliação médica, porque eu preciso saber como eu estou recebendo aquele idoso, qual que é o estado dele agora, para que a partir ao longo desses anos, o que vai acontecer com ele? Eu tenho uma base de como ele chegou. Da mesma forma, a questão odontológica. Então, é muito importante para o gestor ter a visão de como esse idoso está chegando, porque as condições que ele está chegando são boas, são ruins. Então, eu tenho uma base para, daqui em diante, eu saber o que vai acontecer com ele. Então, eu tenho, olha, familiar, esse idoso chegou com a condição bucal terrível. Então, nós precisamos realmente cuidar dessa parte, né? Ou então, as condições bucais dele está ótima, a gente vai manter isso. E tem algumas doenças, né, que começam na boca, né? Com certeza. Algumas até infecções de repetição, né, respiratórias, né? Elas podem ter o foco na cavidade oral. Isso é muito importante saber, né? E até a questão da produção das citocinas inflamatórias que ocorrem, né, quando tem algum processo inflamatório ou infeccioso e podem gerar outras doenças à distância, né? Isso é bem importante para a equipe não ficar no escuro, né? Com certeza. Hoje, a odontologia, ela não é mais aquela odontologia que o dentista só fica olhando a boca e não pergunta nada da saúde sistêmica do paciente. Esse profissional, infelizmente, ou felizmente, né, ele está ficando um pouco para trás. Porque hoje já se sabe que a boca ela está conectada com o corpo todo. Então, tudo que acontece na boca ela vai interferir na vida dessa pessoa. Isso é muito antigo. Apesar de estar sendo adotado agora, é uma ciência, uma medicina muito antiga. Nós vemos até na medicina tradicional chinesa, não sei se vocês conhecem um pouco sobre isso, mas eles acreditam, eles estudam e falam sobre isso há muito tempo, que o dente ele tem uma conexão com todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Então, pelos meridianos energéticos. É a conexão dos elementos com os meridianos. Isso. Né? Então, e eles já falam disso há muito tempo. Bem interessante. Então, quando eu tenho uma infecção dental, essa infecção pode estar levando uma doença para algum órgão, para algum sistema meu. E hoje que a medicina está começando a dar visibilidade para isso e vendo que realmente isso é verdade. Tanto que dentro das doenças cardiovasculares, dentro das cardiopatias, já se sabe que a maioria dessas doenças elas se iniciam dentro da boca. Que elas têm conexão total com a boca. Até a questão, por exemplo, do câncer também, né? Que muitas vezes tem um câncer bucal. Então, a questão da prevenção é muito importante até para evitar isso, né? Ter um diagnóstico prematuro. E muitas vezes isso é negligenciado, né? E também o sorriso não é só estética, né? É autoestima, né? É dignidade da pessoa. É a socialização. Né? O idoso que não consegue, ele percebe, né? Por mais que ele possa ter alguma questão cognitiva, enfim, ele percebe essa situação. Eu tenho um exemplo até que a minha mãe, ela também está institucionalizada, ela mora em uma ILPI e toda vez que ela está com algum incômodo ali, que ela sente alguma sujeira, ela tem essa percepção, por mais que ela tenha um problema cognitivo, ela tem essa percepção, então ela já começa a ficar irritada. Muitas vezes ela não diz que há algo na boca dela, mas ela fica irritada, mas a equipe já se acostumou. Então, quando ela começa a ficar nervosa, eles vão lá, fazem a higiene dela e, na maioria das vezes, ela fica calma, ela se tranquiliza. Então, assim como ela, muitos outros idosos, né? E entrando dentro desse assunto, nós também temos a questão de... Esses idosos, assim como a minha mãe, eles não avisam quando estão sentindo alguma coisa. Estão com dor, se a prótese está machucando. Então, o idoso deixa de comer, deixa de se alimentar, e aí vai afetar lá a questão nutricional. Então, esse dentista, ele está conversando ali com o nutricionista, ele está sabendo que esse idoso está perdendo peso, que não está se alimentando, e estão sabendo, será que o nutricionista está entendendo que esse idoso usa uma prótese, que essa prótese está causando uma lesão na boca dele? Então, hoje, não tem como a gente falar de medicina sem incluir a odontologia, e a gente também não tem como olhar para a odontologia sem incluir a medicina, a nutrição, a fisioterapia, porque todos eles precisam estar em contato. Não existe corpo sem boca, né? Não existe corpo sem boca. Na verdade, a gente fica pensando assim, às vezes você tem uma perda ponderal expressiva, né? Aquele residente está perdendo peso, e às vezes é uma prótese mal articulada, né? Exatamente. Mal
encaixada, né? Não sei. Imagina você Tem uma mastigação e equivocada, né? Dificuldade de mastigar. Imagina toda vez que você for se alimentar, você sentir dor. Na hora que era pra você estar sentindo prazer, você tá sentindo dor. Dor. Eu começo a rejeitar o alimento, e aí ninguém sabe por que isso está acontecendo, aí começa a tentar uma dieta pastosa, e a nutrição acaba ficando, né, prejudicada. Então, são muitos problemas que, se a gente for olhar, for observar, ele poderia ter sido resolvido com algo muito simples, né? Uma avaliação odontológica ali na admissão do idoso. E quais são as mais... Você encontra algumas dificuldades, né? Com certeza, quando você vai avaliar os pacientes. E você consegue dizer para a gente o que mais você encontra que mais te chama atenção na deficiência de cuidados? Bom, fora a questão, assim, não vou falar de negligência, porque a negligência, ela realmente é algo inaceitável, né? Não se pode nem questionar sobre isso. Sim. Mas existe, sim, uma falta de conhecimento por parte da equipe, dos cuidadores, na forma correta de fazer essa higiene, né? Em como lidar com esse paciente. Então, por exemplo, existem pacientes dentados, edêntulos, parcialmente dentados. Existem pacientes que usam próteses fixas, próteses removíveis. São muitas coisas, realmente. É por isso que eu trabalho com as equipes, com as ILPIs, dando treinamentos de cuidados com a saúde bucal. Eu oriento a equipe. Esse treinamento é feito periodicamente, né? Bacana. Pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano, porque a equipe ela vai se renovando muitas vezes. Então, eles, com esse conhecimento mínimo, pelo menos, eles conseguem já melhorar e muito a higiene dos idosos, a lidar com essas situações. Como que escova a prótese? Muitas vezes eles não fazem ideia que a prótese ela tem uma escova específica, não é nem a escova dental. Né? Então, a prótese ela não pode ser escovada com pasta de dente. Então, tem muita gente que não sabe dessas questões. E aprendem nesse treinamento. Tem que colocar em pauta que tanto o cuidado quanto a própria gestão da LPI é algo muito novo, né? Por mais seja o cuidado seja algo centenário, no Brasil é algo muito recente. E aí, à vista de uma lei que é desse ano, você começa a entender que as coisas começam a tomar forma agora. É verdade. Então, assim, aos poucos, então, o cuidado bucal ainda é algo muito pouco explorado. A gente tem um problema, Yuri, assim, e é até delicado esse assunto, porque nós não somos contra, né, doutor Marcos, o profissional a saúde, de né? Sim, perfeito. Nós somos a favor da saúde dentro da ILPI. A grande questão é que essa conta fica muito alta. Sim. Né? E muitas vezes a gente tem ILPIs aí que o ticket médio é em torno de R$2.000, R$3.000. Assim. E como você vai manter toda uma equipe multidisciplinar do jeito que tem que ser, né? E funcionando, e o gestor pagando essa conta, nem bem o gestor, né, doutor Marcos? Na verdade, a própria pessoa idosa que vai pagar, né? O próprio Porque, cliente. na verdade, o SUS é universal, é para todo mundo. Sim, sim. Né? Então, o idoso já pagou essa conta. Ele já pagou essa conta. Sim. E agora ele está sendo cobrado através da ILPI por um novo profissional. O que é louvável, a gente entende a necessidade da equipe estar completa, né? Da equipe de cuidados, tanto do médico como fisioterapeuta, como nutricionista, como o dentista agora. A gente entende essa necessidade. A grande questão é que realmente hoje a gente precisa de uma colaboração do Estado para poder fazer isso. Mas o Rio de Janeiro tem uma lei agora que é necessário o dentista dentro da ILPI. Diz para a gente, doutora Luísa, o que você consegue contribuir, mesmo que essa ILPI não tenha o serviço de odontologia dentro da ILPI, mas que você vá para poder fazer a avaliação dos idosos. Como é que você pode contribuir sem onerar esse serviço? Então, como que funciona? Quando eu vou até a casa de repouso, a ILPI, eu faço a avaliação de todos os idosos ali normalmente, aproveito aquele dia e faço a avaliação clínica e aquilo fica documentado. Esse documento fica com a instituição e é avisado aos familiares a necessidade do tratamento, quais foram os diagnósticos dados, a família fica ciente e a ILPI, a instituição, ela fica ali assistida com a documentação. Cumpriu o seu papel. Isso, ela cumpriu o seu papel. De diagnóstico, né? Isso. Na verdade, fica a critério do familiar executar o serviço ou não. Exatamente. Então, assim, é muito importante, gestor, ter o cumprimento, fazer o cumprimento da lei, né? Cumprir a lei nova da odontologia, né? Da agora que está em vigor, mas sem onerar o gestor, né? Colocar para as famílias
é que esse tratamento é feito pelo familiar. A ILPI faz o diagnóstico, tem anotação de cuidados para poder apoiar aquela pessoa idosa e o restante fica para o familiar. Exatamente. E, doutora, considerando a pessoa idosa totalmente independente, tá? Não só uma pessoa idosa, né? Uma pessoa independente. Quais são as dicas que você dá para uma escovação correta, para manter a saúde bucal correta? Bom, cada um acaba adotando ali a sua higiene, né? Ao longo da vida, a gente tem a nossa forma de higienizar. O importante é que essa higiene seja feita diariamente, né? Que a gente nunca... hoje não precisa. Quantas vezes ao dia, doutora Luísa? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Aquele mito que tem que esperar um pouquinho depois que almoça ou que janta, isso por causa do pH do dente, pode prejudicar. É verdade? É verdade, é verdade. Você não acaba prejudicando, às vezes? Isso, por conta da questão salivar ali, tem todo um processo. Então, o ideal realmente é esperar 30 minutos, pelo menos, para depois realizar. Então não é um mito. Mas não é um mito. Sei que fosse um mito, tá vendo? Até eu tô E essa aprendendo. história de comer maçã? Comer maçã para poder... Maçã? Você nunca ouviu falar? Não. Na história de, olha, não escova o dente, come maçã, porque a maçã limpa os dentes. Limpa os dentes, é verdade. Ela é um alimento Tira a sólido, né? proteção. Mas ela não vai limpar os dentes. Tanto que quando você come maçã, muitas vezes ela pode também ficar ali no dente, né? Então, isso daí é um mito já, realmente. E considerando a pessoa, em geral, também a pessoa idosa, enfim, que é dependente. Que ela tem um cuidador que cuida dela, que ela tem, às vezes, uma dificuldade de pegar a escova. Como que pode ser resolvido essas questões, né? E qual dica também que você daria? Bom, para o idoso dependente, como a gente tinha dito, ele é dependente, mas na mente dele, ele é independente ainda. Então, você vai deixar com que ele trabalhe a independência dele. Se ele conseguir e quiser realizar a própria higiene, ele tem que dar liberdade para ele realizar, ele fazer o que ele costuma fazer. E então, o cuidador vai realizar a higiene da forma correta, tá? Então, essa higiene, isso vai variar de cada idoso, porque o idoso ele pode somente usar próteses, né, removíveis, pode ser um idoso dentado, um idoso edêntulo. Então, em todos os casos, então porque o idoso não tem dente na boca, não precisa higienizar? De forma alguma. Esse idoso Isso é um mito também, né? Verdade. Também precisa fazer higiene. Até por conta da litose, né? Com certeza. Exatamente. Então, esse idoso que não tem nenhum dente, por exemplo, ele precisa todos os dias da higiene, é feita com gaze, tem um enxaguante bucal adequado, dependendo ali de como tiver o quadro do paciente. Tem pacientes que usam próteses e também tem muitos dentes, então é um outro cuidado, porque você tem que cuidar das próteses, tem que cuidar dos dentes. Então, isso vai depender, vai variar. É por isso que é tão importante realmente uma orientação para esse cuidador. Até para o próprio idoso, né, que muitas vezes não sabe. É muito importante isso. E a presença do dentista, desse profissional dentro das LPIs, vai com certeza fazer um grande diferencial para toda a equipe. Agora, a gente tem um desafio, né, doutora Luísa? São as próteses. Para os idosos que são demenciados. Eles pegam as próteses e aí, num piscar de olhos... Eles estão almoçando, eles enrolam as próteses ali no... Sumiu. Ficou no guardanapo. E aí ficou no guardanapo. Às vezes vai para a lavanderia, né? A gente tem LPIs que a lavanderia liga e fala, olha, apareceram 2 próteses aqui. Você tem alguma dica do que a gente pode fazer para poder melhorar isso, para que isso não aconteça? Olha, isso é realmente difícil, porque tem muitas situações que fogem do controle, né? A orientação é... realmente, não deixar o idoso dormir com aquela prótese, ele vai se alimentar, vai passar o dia ali com a prótese e na hora de dormir sempre tirar a prótese. É muito difícil também, porque muitas vezes eles não querem, né? Eles querem dormir com a prótese, mas conversando ali com um jeitinho, falando que vai higienizar, que ela vai ficar limpinha, que vai deixar ela bem brilhante, branquinha, para o idoso colocar de volta. Então, você aproveita esse momento e consegue tirar. Mas é importante que, mesmo que ele não tenha um quadro de síndrome demencial, é importante que seja removida as próteses, né? E eu inclusive, com uma paciente lá que já está fazendo a 4ª vez a prótese, nesse caso. Tem como colocar um GPS, não? Um localizador ali? Sim, mas meu lado gestor aflora um pouco Não aqui na questão de processos, porque eu vi que você está falando várias rotinas, e são rotinas que não existem em instituições de longa permanência, que já é complexa, né? É verdade. E aí eu fiquei te perguntar se esse tipo de consultoria você dá para a instituição. Com certeza. Porque não é uma expertise do gestor ali olhar e falar assim, perfeito. Tem a questão da prótese, é uma rotina que o cuidador pode olhar ali depois do almoço no refeitório e falar assim, sua prótese está onde? Quem tem prótese?
olhar essa rotina como um todo, até o cuidado bucal diário, né? Você acha interessante retirar a prótese? Acabou de almoçar, o idoso tem um quadro demencial, né? É um declínio cognitivo. É retirar a prótese assim será que assim que ele almoçar não é melhor tirar a prótese para não ficar com o alimento ali incomodando? Você acha que não melhoraria o que eu aconselho é higienizar as próteses após a alimentação. Então, retirar para higienizar, sempre, não é? Sempre. Porque o idoso, ele não tem essa habilidade que a gente tem de remover os restos alimentares como a gente faz. A gente consegue aqui remover, né? O idoso não. Se vocês perceberem, ele se alimenta, você vai 4 horas depois, você vai lá, tem restos alimentares do almoço. Ele não tem mais essa mobilidade, essa capacidade motora. A questão salivar também diminui muito e isso atrapalha todo esse processo. Então, realmente, para os idosos, é imprescindível que após a alimentação, as próteses sejam higienizadas. E respondendo à sua pergunta, que você tinha dito dessa complexidade, né, que parece difícil. Os processos de trabalho, né? Os processos. Realmente parece ser difícil, mas depois que estabelecidos, você vê que fica simples, que ele é simplificado. É que quando a gente não tem isso estabelecido, essa visão, parece ser difícil. Mas rapidinho a equipe pega, a coisa anda, funciona. Aproveitando o Dr. Marcos Lopes Heleno aqui, tirando uma casquinha aqui do jurídico, diz pra gente, doutor Marcos, o que a gente pode fazer em termos de contrato para essa questão de sumiu a prótese. Isso pode estar em contrato? Pode estar em contrato. Aliás, excelente pergunta. Pode e deve estar em contrato. Você pode colocar no contrato qualquer objeto pessoal. A LPI não vai se responsabilizar, como relógio, prótese, também a questão de aparelhos, né, auditivos. Isso é muito importante, inclusive, que se não tiver, existe a possibilidade, sim, de você vir a ser responsabilizado por isso. Tá? E também, com essa nova lei do dentista, seria interessante colocar no contrato que a LPI ela é responsável pelo diagnóstico e pela avaliação. Mas os cuidados, né, no sentido eficaz do tratamento e o custeio, é o familiar que tem que arcar com isso. Até para deixar bem separado com a responsabilidade de cada um. Aí a gente cobra do deputado Munir. Exatamente. E nessa seara, a questão... Porque seria assim, maravilhoso, né? Se toda pessoa tivesse um dentista para ser atendido por ele. Para chamar de seu. Para chamar de seu. As LPIs agora são obrigadas a ter, pelo menos, para diagnóstico, avaliação e planejamento. E como você enxerga a questão pública, de políticas públicas, para poder atender, por exemplo, LPIs que são filantrópicas, não tem condição de ter mais esse profissional, né, doutora Simone? Reforçando aqui que nós não somos contra o profissional de saúde numa LPI. Mas a gente fica muito preocupado com a questão da precificação, do custo final de tudo isso que está sendo implementado. Então, assim, como você vê isso? E como é que você acha que a política pública pode ajudar nisso? De repente ter, sei lá, um dentista em cada unidade básica de saúde local? Como é que seria essa questão? Com certeza, seria maravilhoso, né? E assim, é imprescindível, é muito importante a presença do dentista, porque quando a gente entende que realmente essas questões na cavidade oral, elas interferem de forma sistêmica para o nosso organismo, a gente entende que aquele idoso, ele vai demandar menos da equipe, ele vai demandar menos do sistema. Quando vai internar menos, saúde, né? Isso, ele vai ter menos internações. Menos doenças, né? Com certeza. Isso vai fazer toda a diferença. E uma visão tanto para o governo, tanto para as famílias e LPIs. Se a gente pensar da seguinte forma... Eu sou uma pessoa que eu tenho vários trabalhos em boca. Eu tenho prótese fixa, eu tenho restaurações, eu tenho implantes. Eu fiz esses procedimentos que nós sabemos que não são baratos, né? São custosos, são caros. E eu fiz isso uma vez e nunca mais cuidei, nunca mais fui no dentista, nunca mais tive uma avaliação. Esses trabalhos, eles vão acabar sendo prejudicados, tá? E muitos deles, eu vejo isso acontecendo, os idosos perdem, cai a prótese fixa, perde o implante. O que custa mais caro? Um acompanhamento, uma profilaxia ali periódica, ou fazer novamente um novo implante, fazer novas próteses. Então, assim, sempre vai ter um custo. Verdade. Qual que é o custo que eu quero pagar? Um custo bem mais baixo e periódico, que vai garantir saúde, ou um custo alto, do qual eu já está todo ferrado. Imagina, perder um implante, né? Exatamente. E essa perda do implante, ela significa que teve uma má higienização, ficou negligenciado, faltou o cuidado. Isso provavelmente está refletindo em outras questões na vida dessa pessoa idosa.
Então, assim, o custo é muito mais alto. Só que nós achamos que é um luxo, né? Só que não é. E hoje os hospitais, inclusive, a presença do dentista é uma realidade, né? Com certeza. Os hospitais, os dentistas estão dentro dos hospitais. Isso, né? exatamente. Dentro nós temos a odontologia hospitalar, né? Que é uma especialidade linda, maravilhosa, realmente, que atua ali com essas pessoas internadas, hospitalizadas. Também dentro dos cuidados paliativos. Hoje já se tem isso. Então, dentro das ILPIs agora, é um presente isso acontecer com as ILPIs, e os gestores com certeza vão, daqui a um tempo, perceber que houve realmente um benefício com essa presença. Eles vão notar isso. E até mesmo, você pegando seu gancho de cuidados paliativos, a gente tem a questão da cavidade oral, né? Esses pacientes que são terminais de câncer. Exatamente. São as mucosites, né? Que são tratadas com laser, né? O dentista pode lançar a mão desse recurso, Exatamente. né? O dentista ele pode se especializar em laser terapia. Eu trabalho com a laser terapia, inclusive, atendo junto com o atendimento domiciliar. E na questão da internação também, me lembrei que muitas vezes o idoso, ele fica ali sendo empurrado com a barriga, tem vários procedimentos para ser feito, várias extrações ali que estão acometendo, e aí chega um momento em que ele precisa realmente ser internado, ser entubado, e todo aquele meio bucal não favorável, com certeza vai agravar a situação, com certeza vai prejudicar de alguma forma, porque são bactérias da boca que estão ali e que vão para a corrente sanguínea, que vão para o nosso organismo como um todo. Então, o idoso que já tem uma adequação do meio bucal, que já tem esse olhar, esse cuidado, ele tem uma internação muito diferente de um idoso que não tem. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. E então a gente está quebrando um mito aqui que também, né, se coloca, de que seria só uma questão de estética, e aí deixa muitas vezes de ver, né, a questão do dentista como uma questão da saúde bucal mesmo, da dignidade da pessoa, do direito à saúde que ela tem, né? Isso. A questão estética ela é importante, mas no meu ponto de vista, não é nem a segunda nem a terceira, sabe? A questão estética ela é importante, mas a questão de saúde realmente, da alimentação, da nutrição desse idoso, do conforto na questão de estar com lesões, de estar com prótese mal adaptada, elas, para mim, realmente são as que estão ali em primeiro lugar, que eu preciso dar mais atenção. A parte estética, ela é importante, mas tem coisas muito além disso. Perfeito. Gente, que conversa inspiradora. A gente percebe que falar da odontogeriatria, falar do respeito à pessoa idosa, da dignidade, do cuidado, que vai muito além da boca, né, doutora Luísa? Doutora Luísa, muito obrigada. Tem aqui, um brinde aqui dos nossos patrocinadores, Alta Média, Farmidoso. Muito obrigada por ter vindo. Tá vendo? Ganha presente aqui também. Nossa! Deixa eu ver. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite também. Eu fico muito feliz de trazer esse assunto aqui. Eu realmente acho muito importante nós darmos essa visibilidade para a odontologia, principalmente para a pessoa idosa, que é tão dependente. Todos nós somos dependentes. Não existe ser humano independente, né? A pessoa idosa ela acaba sendo realmente um pouco mais dependente. Algumas mais, algumas menos, mas esse cuidado ele é imprescindível, e eu gosto muito de dizer que nós que trabalhamos com a saúde, trabalhamos com qualidade de vida. Sim. E não é sobre aumentar os anos de vida da pessoa idosa, porque às vezes ela está ali vivendo de maneira ruim. Não é aumentar os anos de vida, é dar mais vida aos anos que ela tem. Então, esse cuidado, ele está totalmente ligado com essa forma de pensamento. Bacana. Muito obrigada, doutora Luísa. Muito obrigada mesmo, tá? Um abraço de 40 segundos para você. E, com certeza você vai voltar mais vezes. Muito obrigada. Vai ser um prazer. E é claro que não podemos esquecer dos nossos patrocinadores Alta Med, Farmidoso, Home Sênior, Odonto Sênior, Reabilitar Integração Auditiva, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ, que estão aqui presentes no Pod Idoso, fazendo cada episódio mais incrível. E para você que nos ouve, lembre-se do sorriso saudável é também um sinal de respeito ao envelhecimento. É cuidar da autoestima, é cuidar da saúde. Até o próximo episódio do Pod Idoso, no podcast que fala sobre envelhecer com muito respeito e muito carinho. Um abraço de 40 segundos. Até o próximo episódio.